Dia 18 de maio de 2022, Coronel Paul. O meu retorno às atividades nas redes sociais, o meu retorno à participação nos atos públicos, trouxe uma dificuldade grande para mim, porque eu estou completamente desatualizado com relação às instituições militares do Estado do Rio de Janeiro. Tanto no tocante à Polícia Militar e muito mais ainda com relação ao Corpo de Bombeiros Militar. Mudaram nomes, foram criados programas. Então, o que eu tenho feito para tentar suprir essa lacuna dentro do tempo que eu tenho disponível para isso? Eu tenho conversado. Converso com praças veteranos, com oficiais veteranos, participo de uma reunião aqui, converso com pensionistas ali, conversei com muita gente no ato realizado no dia 13 de maio para me informar. Converso através do WhatsApp e vou construindo conhecimento aos poucos, mas ainda estou muito defasado. E hoje eu tive alguns informes, né? Vamos dizer assim, coisas jogadas assim, sobre o programa Segurança Presente. Eu vou deixar para comentar o programa quando eu tiver maiores informações a respeito, que eu consolide uma opinião a respeito. Por quê? Porque com as poucas informações que eu obtive, eu fiquei horrorizado. Horrorizado. Então, eu devo estar errado, né? Mas como eu tenho amor corporativo, e eu digo, tenho certeza que todos aqueles que possuem amor corporativo, se eles souberem o pouco que eu soube hoje, eles ficarão também horrorizados. Então deve ter alguma coisa errada, né? Eu devo ter entendido alguma coisa errada, porque não pode ser tão ruim assim. Não pode ser uma coisa tão ruim para a Polícia Militar como eu acabei ficando com essa impressão inicial. Não pode ser. Então, oportunamente, assim que eu consolidar esse conhecimento, eu venho aqui e converso com os senhores e com as senhoras a respeito. Essa minha desatualização se reflete, por exemplo, ou se refletiu, por exemplo, naquele exercíciozinho que eu fiz sobre efetivo, né? Eu falei que eu ouvi dizer que o efetivo previsto são 60 mil, que nós nunca alcançaremos em tempo algum, que o atual é 45 mil, aí fui fazendo ali os abatimentos e nós chegamos à conclusão, ao final, que caso a Polícia Militar fosse composta apenas por 40 unidades operacionais, considerando só esse universo, cada unidade operacional dessa, considerando que todas tivessem o mesmo efetivo, conseguiria colocar na rua por turno de serviço 170 homens. Soldados, inclusive, né? Quem assistiu o vídeo lembra que eu digo, vamos considerar 45 mil soldados. Todo mundo é soldado. Mas ficou claro que o efetivo é insuficiente. E não precisava nem fazer esse exercício para chegar a essa conclusão. Por quê? Nós temos convocações. Gente que estava era veterano e que foi trazido de volta para a ativa. Isso se justifica com a falta de efetivo. Nós temos o abono permanência, que é para evitar que a pessoa vá embora para casa logo, assim que termine o seu tempo de serviço. Quer dizer, uma maneira de recuperar efetivo. E a outra é o serviço extra remunerado. Duas dessas, elas oneram o erário público.
Você tem que pagar. O abono permanência é pago. Então é mais dinheiro público que é gasto para que uma quantidade X de militares de polícia continue inativa. O RAIS também é pago para que uma quantidade de militares de polícia tire serviço na folga. Então, onera os cofres públicos, tanto um quanto o outro. Está errado? Não, não tem efetivo. Está se usando os recursos disponíveis para recompor, já que o governador parece que não quer fazer concurso público, ou está proibido de fazer concurso público, seja lá o que for. Mas se só restaram essas opções, estão sendo aplicadas as opções que restaram. Até aí, 0 a 0. Agora, se está faltando o efetivo, se os cofres públicos estão sendo onerados em função dessa falta de efetivo, como eu justifico ceder um militar para outro órgão? Como eu justifico ceder 10? Como eu justifico ceder 100? Como eu justifico ceder 1.000? 1.000 é mais que o efetivo de uma unidade operacional. Se eu não tenho efetivo para cumprir minhas missões constitucionais, como é que eu cedo para outros órgãos 1.000? Um batalhão. Mais que um batalhão. E se forem 2.000 os cedidos? Efetivo de mais de 2 batalhões, como é que se justifica? Não se justifica. Não tem justificativa. Se um dia um órgão de controle juntar essas duas informações, ou seja, que por falta de efetivo nós estamos gastando mais dinheiro público e ao mesmo tempo eu estou cedendo efetivo para outros órgãos, alguém vai ser responsabilizado. Ué, tá na cara. Tá na cara. Se eu não tenho efetivo, eu não posso ceder. Se eu estou gastando dinheiro público a mais para recompletar o efetivo, eu não posso ceder. Né? Mas é assim, é um processo degenerativo em andamento. E para finalizar, deixa eu mais uma vez informar que não é verdade que o coronel Paul é o único coronel que está lutando pela tropa. Como eu quase todo dia recebo um comentário nesse sentido de pessoas diferentes. Não. Você pode até me colocar assim, dessa forma. O único coronel que tem um canal no YouTube que está mobilizado institucionalmente, que tem uma conta no Twitter que está mobilizado institucionalmente, que tem uma conta no Facebook que está mobilizado institucionalmente, que tem uma conta no Instagram que está mobilizado institucionalmente, que vai aos atos públicos que está mobilizado institucionalmente. Aí só tem eu. Por enquanto, né? Fazendo isso tudo, essas coisas todas, atuando nessas diversas áreas, nesses diversos segmentos, sou eu. Agora, existem coronéis veteranos extremamente preocupados, estou falando em termos de militares de polícia. Espero que no Corpo de Bombeiros também existam coronéis veteranos que desenvolveram amor corporativo, que estão preocupados com a situação atual do Corpo de Bombeiros, como nós estamos preocupados com a situação atual da Polícia Militar. Então, isso existe e estão trabalhando para tentar melhorar, sem ganhar nada. Até porque ninguém precisa ganhar mais nada, né? Os proventos de um coronel de polícia são mais que suficientes para ter uma vida muito digna. Muito digna. Agora, nós estamos trabalhando para melhorar a instituição. Melhorar a instituição no atual governo é impossível. Impossível. Não há como, é inimaginável se chegar hoje, no atual governo,
e apresentar, por exemplo, uma proposta de lei de remuneração dos militares do estado do Rio de Janeiro. É completamente impossível. O governo atual não tem nenhum compromisso com as instituições militares. Ele conseguiu criar uma divisão que nunca existiu entre ativos e inativos, vou para o nome antigo, e pensionistas. Ele conseguiu criar um novo muro, então ele não tem nenhum compromisso conosco. Não tem. Aliás, deu prova aí outro dia, né? Porque a decisão do Supremo com relação à volta da prisão disciplinar está totalmente dentro da lei. Agora, qual foi o único governador que correu atrás para isso? É bom que os senhores ativos lembrem disso. Do Brasil todo. Porque isso foi mudado no Brasil todo, foi uma lei federal. O único governador que correu atrás para voltar às penas privativas de liberdade foi o excelentíssimo governador Cláudio Castro. Foi o único que quis que voltassem as penas. Volto a dizer, a decisão do Supremo é corretíssima. Agora, o único que quis voltar com elas, nenhum dos outros quis voltar. São Paulo fez o Código de Ética, que aqui no Rio não fez. Não fez. No Rio de Janeiro não tem o Código de Ética que a lei federal determina. São Paulo tem, Minas tem. Pergunta se o governador de São Paulo foi lá pedir para voltar às prisões disciplinares. Pergunta se o governador de Minas foi lá pedir para o Supremo para voltar às prisões disciplinares. Aqui não fez o que tinha que fazer, mas se preocupou em voltar e ter a possibilidade de voltar a prender, a restringir a liberdade. Ainda tem ativo que diz que vai votar nesse governador. Isso tem um nome. Isso tem um nome. Masoquismo. Vou repetir. Isso tem um nome. Masoquismo. E quando junta o sádico com o masoquista, é a relação perfeita, vamos dizer assim, né? Se você gostou desse vídeo, compartilhe, comente, inscreva-se no canal. Juntos somos fortes desde 2007.